paz do Senhor, seja bem-vindo aqui ao canal do EBD em Foco. Eu sou o Diácono Antônio Vitor e estou aqui com vocês para mais uma aula da nossa série de estudos a respeito das 7 cartas do Apocalipse, ou melhor dizendo, das 7 cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse, certo? Mas antes de iniciarmos, hoje nós vamos tratar a respeito da carta ou da igreja em Tiatira, da mensagem que Jesus Cristo enviou àquela igreja. Antes de nós iniciarmos a tratar sobre este tema, eu gostaria de convidar você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, certo? Ativar as notificações para receber as mensagens dos próximos vídeos que estamos lançando. Semanalmente lançamos o vídeo do comentário a respeito da lição da CPAD, tanto da classe de adultos quanto da classe de jovens, certo? Também temos o subsídio em PDF que semanalmente estamos postando, melhor dizendo, em nosso portal ebdemfoco.com.br. Então, você que não conhece ainda o nosso material, acompanhe o nosso canal do YouTube, também visite o nosso portal ebdemfoco.com.br e lá conheça tudo aquilo que nós temos a oferecer para você, professor da escola dominical, para você, pastor, para você, pastora, que quer crescer no reino de Deus, que quer trazer algo mais atrativo para a sua igreja. Nós temos slides preparados para que você possa dar sua aula da escola dominical da melhor maneira possível, certo? Sabemos que quão difícil é produzir um slide e aqui estamos fazendo isso para você. Então conheça o nosso portal, acesse nossos produtos, aquilo que nós temos a oferecer para ajudar você, professor, ajudar você, pastor, tá certo? Então vamos lá, vamos falar hoje a respeito da igreja que estava em Tiatira, certo? O texto bíblico base está em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 18 até o versículo 29, certo? É o texto mais longo das cartas, das mensagens que foram escritas às 7 igrejas da Ásia, certo? Você vai perceber que o texto mais extenso, ele está compreendido na igreja de Tiatira, tá bom? Então, essa mensagem que eu quero trazer para você, esse pequeno auxílio, um auxílio didático para você tentar entender melhor. Eu sei que temos muitos vídeos na internet, certo? Isso aqui é apenas mais um, mas o objetivo dele é trazer algo que você possa implementar e complementar dentro do seu estudo a respeito dessa carta, tá bom? Vamos lá. Primeiro, temos que entender que Tiatira era uma cidade industrialmente muito agitada, podemos assim dizer. Porque, veja, Tiatira ficava entre Pérgamo e entre Laodiceia. Ela ficava neste meio termo das duas cidades. Ela era uma cidade, embora que de pequeno porte, a atividade industrial que acontecia na cidade de Tiatira era uma atividade muito grande, uma atividade intensa. Para os irmãos terem ideia, Tiatira ela era uma cidade tão industrial que foram criadas associações, quase que os sindicatos que temos hoje foram criados para administrar essa parte industrial. Levando em conta também, meus irmãos, preste atenção que a pessoa que era empregado nas indústrias da cidade de Tiatira, consequentemente, ela deveria ser uma associada de algum sindicato, das suas associações que existiam na época. E o pior disso tudo é o seguinte, é que essas associações, esses tipos de sindicatos, eles conseguiam, geriam a produção industrial, geriam o emprego local, mas ao final do expediente, essas associações elas realizavam cultos, realizavam rituais a seus deuses, rituais pagãos, com prostituição envolvida, com comida oferecida a ídolos envolvida, isso tudo para que todos os seus filiados, certo, participassem. E detalhe, aqueles que não participassem desse culto estava sujeito a perder o seu emprego. Por quê? Só quem conseguia emprego na cidade de Tiatira eram aqueles que estavam filiados a alguma dessas associações. Para os irmãos terem noção de como era
o poder dessas associações, o poder desses sindicatos na cidade de Tiatira. Isso me faz refletir, me faz meditar, porque veja, não somente ímpio precisava trabalhar em Tiatira, apenas também os justos, os crentes, os cristãos da igreja em Tiatira, que vamos falar já já, certo? Também precisavam trabalhar. Agora imagine você, estes cristãos envolvidos com essas associações. Que situação difícil, porque a igreja combatendo contra isso, certo? E as associações oferecendo isso aos cristãos. Porque, como eu falei, estamos falando de uma cidade, mas dentro dessa cidade tem uma igreja. E passando agora a falar dessa igreja, a igreja de Tiatira, é uma igreja que, primeiro, nós não temos um material concreto para afirmar o início da igreja. Alguns vão afirmar, alguns vão trazer como ponto inicial da igreja de Tiatira a conversão de Lídia, onde afirmam que através da atividade evangelística de Lídia, a igreja de Tiatira floresceu. Porém, eu não tenho afirmação, não tenho base, não tenho nenhum material, nenhum conteúdo teológico para trazer essa afirmação para os irmãos, certo? É um ponto interessante, um ponto que deve ser investigado a respeito dessa questão de Lídia, que foi aquela vendedora de púrpura que se converteu através da pregação de Paulo. Ela era de Tiatira, para os irmãos terem noção como era a atividade industrial naquela cidade, e ela se converteu. E é uma situação que deve ser investigada, porém eu não posso afirmar que foi a partir daí, porque eu não tenho subsídio, não tenho fontes para trazer essa afirmação para os irmãos, tá bom? Então, como eu estava falando, nós não temos um conteúdo que trate sobre a origem da igreja de Tiatira, mas sabemos que existia uma igreja lá, que esta igreja em Tiatira, ela estava dentro de um território muito hostil, o território, como eu já falei, que as associações tinham poder, que tratavam sobre os empregos e também dominavam o conceito dos homens, tá bom? E esta igreja em Tiatira, quando Jesus começa a tratar com ela, no versículo 19, Jesus ele derrama sobre ela um princípio de elogio, porque veja, Jesus reconhece as suas obras, reconhece o seu amor, o seu serviço, a sua fé, a sua paciência, que as suas últimas obras foram maiores do que a da primeira, isso tudo no versículo 19, porém, a igreja em Tiatira estava passando por uma situação complicada, com uma mulher que o texto bíblico se intitula de Jezabel, certo? Aí você pode até perguntar, quem era essa Jezabel? Quem era essa mulher que se dizia profetisa, certo? E que Jesus ele combate em suas palavras. Primeiro, vamos lá. Nem sempre, quando o texto bíblico traz o nome de alguém, esse nome está se referindo ao nome próprio da pessoa. Nesse caso de Jezabel, muito provavelmente, e é o que os indícios teológicos apontam, é que este nome foi um título pela atuação dessa mulher no meio da igreja de Tiatira. Porque veja, vamos voltar ao Antigo Testamento. Qual foi a atuação de Jezabel no Antigo Testamento? Jezabel, uma mulher que ao casar-se com o rei Acabe, ela introduziu no meio do povo de Deus a idolatria. Ela foi a responsável por trazer essa idolatria e introduzir no meio do povo de Deus. De igual modo, esta Jezabel, esta mulher que foi intitulada de Jezabel na igreja de Tiatira, ela foi responsável também por trazer essa idolatria no meio do povo de Deus. Porque veja, Jezabel, a pregação de Jezabel, as afirmações de Jezabel eram as seguintes: olha, preste atenção, você está na igreja, certo? Mas você trabalha, você participa dessas associações, então não tem problema você participar das atividades das associações, das festividades das associações e vir à igreja. Ou seja, quase que uma prostituição espiritual, uma idolatria espiritual, onde Jezabel convidava os irmãos a
dentro da igreja, participarem das atividades ritualísticas das associações. Isto é um problema muito grave, porque veja, isto estava dentro da igreja. Era uma mulher que, querendo ou não, tinha um nome, era uma mulher que, querendo ou não, tinha uma certa fama, tinha um certo poder dentro da igreja, que aconselhava os irmãos a terem uma vida dupla, uma vida cristã dupla, ou seja, a servir a dois senhores. Esta era essa Jezabel, certo? Porém, o Senhor Jesus Cristo combate contra ela e a denuncia. Se você abrir no versículo, abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2, versículos 21 e versículos 22, você vai entender que Jesus Cristo denuncia e Jesus Cristo também avisa o que vai acontecer com ela e com aqueles que a seguem. E é mais grave ainda, porque o texto bíblico diz, olha, aqueles que adulteram com ela, certo? Então veja, é algo terrível, algo que aquela mulher sofreu uma pena terrível e todos aqueles que eram adeptos a ela também sofreram penas terríveis. Então veja, este é um grande perigo, o perigo da tolerância do pecado dentro da igreja. Esta Jezabel era a representação da tolerância do pecado dentro da igreja, da idolatria dentro da igreja, dos conselhos maus. Se a gente fosse trazer uma linguagem mais popular, seria o famoso, a teologia do não tem nada a ver. Ah, não tem problema. Ah, não fica pegado a isso não. Você pode fazer isso também, certo? E nós devemos ter muito cuidado com isso. Por isso que Jesus Cristo, em suas palavras, ele diz, olha, preste atenção, que eu vou colocar ela numa cama e todos aqueles que adulteraram com ela, sobre eles virá uma grande tribulação. Isso está no versículo 22 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Tá bom? Então, veja o problema que estava em Tiatira por simplesmente tolerar o pecado dentro da igreja. Então, nós temos que estar atentos quanto a isso, nós temos que combater o pecado. E Jesus Cristo prossegue nas suas mensagens dizendo, olha, versículo 24, mas os restantes que estão em Tiatira, que não têm essa doutrina, que doutrina é essa? A doutrina de Jezabel. Os restantes que não caíram nas palavras de Jezabel, na lábia de Jezabel, e permaneceram firmes, certo? E não conheceram com ela o que Jesus Cristo intitula como as profundezas de Satanás, no versículo 25 Jesus disse, olha, vocês, como eu falei no versículo 24, vocês que não acompanharam essa doutrina, no versículo 25 do capítulo 2, Jesus Cristo vai dizer, retendes o que tem até o fim, ou seja, retendes aquilo que você possui até quando eu voltar. Então, além de você não se associar a essa doutrina, permaneça avançando. Porque, veja, aqueles que se corromperam com Jezabel, a Bíblia diz que eles tinham amor. Isso é uma afirmação, está aqui as obras, o amor, a paciência, que as suas últimas obras eram maiores do que a primeira. Ou seja, existia uma caridade, existia um amor para eles. Porém, não existia um fundamento na sã doutrina. Certo? Mas também no meio da igreja existiam aqueles que possuíam amor e possuíam um fundamento nessa doutrina. Este é o cuidado que o cristão tem que ter. Esta é a mensagem que Tiatira passa. Não adianta nada você ter um amor ou um pseudo-amor, um falso amor, se eu não estou firmado na sã doutrina. Então, guarde essa palavra nesta noite, é você, pastor, que vai aplicar na sua igreja. Esta é a mensagem que Cristo passa da igreja de Tiatira. Certo? E que não devemos tolerar o pecado. E por que não devemos tolerar o pecado? Porque fomos chamados para ser santos, separados, para sermos de Cristo, corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo. Então não devemos compactuar com o pecado, tá bom? Aqui finalizamos o nosso vídeo, é um rápido vídeo, um rápido resumo, só para auxiliar você nos seus estudos. E mais uma vez eu convido a você que não é inscrito a se inscrever no nosso canal, a conhecer o nosso portal www.ebdinfoco.com.br e lá conhecer todos os materiais que estão disponíveis para você, tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe.